Todos reunidos, Eliezer Rodrigues, Otávio Ribeiro Neto e Ezequiel Araújo. Vamos começar com a fala do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, avaliando essas mudanças que ocorreram no Republicanos, na Executiva Regional, promovidas pelo deputado federal Jadiel Alencar. Veja. Não, eu ainda não tenho esse conhecimento oficial. Se entrou por a porta dos fundos, com certeza absoluta, eu irei analisar com profundidade. Porque aqui, no comando do doutor Pessoa, do Republicano, eu quero que entre pela porta da frente e não pelos fundos. Se for pelos fundos, com certeza lhe direi a resposta quando apurar os fatos mais concretamente. Eliezer, rapaz, o doutor Pessoa pegou pesado, falou em porta dos fundos, viu? Diz que o deputado Jadiel Alencar entrou para a porta dos fundos. Pois é, Douglas, veja que situação. Isso demonstra um claro desconforto do prefeito com a situação. O prefeito se mostra até um pouco desinformado da situação, como se não tivesse sido consultado, como se não tivesse participado das tratativas, como se fosse uma insistência do deputado entrar de toda forma para comandar o partido contra a vontade do prefeito. Então, realmente traz um ar de instabilidade. O prefeito, até o momento, pretende disputar a reeleição filiado aos Republicanos. Agora, para isso, ele precisa ter o controle da sigla, o controle dos recursos, o controle das articulações, o comando político completo. Se tem alguém ligado à oposição, no caso, ao governo do Estado, com poder de mando no partido, traz insegurança. Não só para doutor Pessoa, como para os pré-candidatos a vereador e demais agentes políticos ligados a esse grupo. Otávio, o Ezequiel falou na questão do prefeito dizer, olha, eu não tomei conhecimento, mas eu na minha avaliação, o não tomar conhecimento foi de propósito. Quer dizer, o que o doutor Pessoa quis fazer foi minimizar completamente qualquer poder que possa parecer ter o deputado federal Jadiel Alencar. Agora, não se pode negar o fato de que as mudanças ocorreram, né? Essa conta não está fechando e tem algo estranho, e eu explico por quê. No meio desta semana, o deputado estadual Gessivaldo Isaías, em entrevista ao Eliezer, disse o seguinte, que vê com naturalidade todas essas mudanças, porque isso já havia sido acordado quando o presidente estadual do Republicano Jeová Alencar, foi até Brasília com interlocutores do prefeito doutor Pessoa, com o deputado federal Jadiel da Jupi. Segundo Gessivaldo Isaías, todas essas mudanças tinham ficado acertadas com a direção nacional, com o presidente nacional, Marcos Pereira, do Republicanos. E agora vem o prefeito doutor Pessoa dizer que não sabia e usou essa expressão pejorativa no campo político de que o deputado teria entrado no partido pela porta do fundo. Por isso tem algo que não bate, algo não está fechando nessa conta do Palácio da Cidade. Gessivaldo Isaías disse que já estava acordado e por isso vê com naturalidade. Doutor Pessoa disse que o deputado chegou pela porta dos fundos. Agora, o prefeito tem que levar em consideração que o comando segue com ele, já que a direção estadual do partido segue com Jeová Alencar. Se o Jadiel avançou, isso ficou claro, indicou a esposa, indicou chefe de gabinete, indicou vários cargos importantes dentro dessa estrutura do diretório estadual. Agora, o posto mais importante, que é de presidente, segue com um aliado do prefeito, que é o deputado Jeová. Agora, Ezequiel, como eu tinha comentado com o Otávio, os políticos, ou seja, as lideranças mais ligadas ao prefeito doutor Pessoa, já defendem uma saída do grupo político do Republicanos. E aí, as informações que chegaram é que existem duas correntes. A primeira delas defendendo que o prefeito busque uma outra sigla, permaneça os Republicanos, buscam outra sigla. A outra corrente dizendo o seguinte, não, sai logo do Republicanos, fica 1 ou 2 meses sem partido, até para fazer uma transição mais tranquila. Quer dizer, há diferenças entre opiniões. Agora, a unanimidade é de que não dá mais para continuar no Republicano.
Douglas, é dificultoso. Doutor Pessoa, então, ele vai tentar a sua primeira reeleição no ano que vem e ele precisa, sim, de uma casa, de um local onde possa abrigá-lo por conta, juridicamente, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, demanda, né, que você tem que estar coligado, tem que estar filiado a um partido para poder disputar as eleições majoritárias do ano que vem. Essa outra sigla, Douglas, ao qual o doutor Pessoa poderia fazer essa mudança partidária, seria o próprio Cidadania, né? O Cidadania, então, que tem uma história aqui também em Teresina, porém, atualmente o Cidadania, ele está em federação com o PSDB. E essa casa, essa possível futura casa de doutor Pessoa, Cidadania, se dá de forma um pouco prejudicada, visto que os firministas, ou seja, o pessoal, então, os tucanos no caso, né, eles não querem de forma alguma estarem ligados ao prefeito doutor Pessoa. Então, essa possível segunda casa, essa mudança do doutor Pessoa para o Cidadania, talvez não seja concretizada. E, além do mais, há também de se destacar que essas andanças que doutor Pessoa e suas bases aliadas fazem em Teresina é dessa unificação. A gente já destacou aqui no jornal O Dia News que há duas chapinhas, isso de acordo com Antônio José Leira, que há o chapão e há a chapinha. E que isso, doutor Pessoa precisa estar no comando dos republicanos para poder comandar isso, poder articular isso de forma correta. Cidadania, é bom lembrar aqui que o ex-comandante da Executiva Estadual do Cidadania, Joaquim Saraiva, disse que havia a previsão de uma visita do presidente nacional da sigla para fazer um convite de filiação para a doutor Pessoa. Né? Você lembra disso, né? Verdade. Está se aguardando ainda essa agenda, né? Ele está tentando essa agenda do presidente nacional aqui, Conte Bittencourt, em Teresina, para convidar o prefeito a se filiar e disputar a reeleição pelo Cidadania. Mas aí ele para Cidadania tá tudo tranquilo, quer dizer, assim, o problema é a federação com o PSDB. Sim. Esse é que é o problema, né? Então, quem comandaria a federação também, porque se fica com o Luciano Nunes, mas aí onde é que fica o jornalista Mário Rogério, Douglas? Porque ele desferia acusações graves ao prefeito. Não, lá no começo fazia forte oposição. O pedido de impeachment, né? Lá no começo, protocolou. Não, em relação a isso não é nenhum problema. A questão se o presidente fizer o convite, tá. Mário Rogério é convidado a se retirar. É convidado a sair. Agora, a questão é a federação com o PSDB. Como é que fica o PSDB, que tem pré-candidato, que é o presidente da Executiva Estadual, Luciano Nunes? Como é que vai ficar quem comanda a federação? É algo também complicado, né? É muito complicado. Agora, tem uma outra questão aí que eu queria tratar com vocês, que é o seguinte. Foi discutido lá atrás, depois disseram, não, só depois das eleições, mas o assunto voltou à baila novamente, que é a possibilidade de uma federação com progressistas. Então vamos lá. O Republicanos pode, antes da eleição, formar a federação com o progressistas. Aí é problema não só para doutor Pessoa, mas também para Jadiel Alencar. Porque, obviamente, não há nenhuma dúvida que o comando fica com o senador Ciro Nogueira. Vamos conversar com o Eliezer. Exatamente, Douglas. Existe essa possibilidade. Em conversa mais recente com o senador Ciro Nogueira, ele apresentou uma previsão para isso acontecer após as eleições, mas na verdade a gente sabe que a política é muito dinâmica e novas circunstâncias podem se estabelecer. Então, uma federação progressistas republicanos inviabilizaria tanto para doutor Pessoa quanto para o deputado Jadiel, no caso, o governo do estado, aqui nesse contexto municipal. É algo que realmente impacta Teresina, impacta outros municípios do Brasil. É por isso que lá em Brasília, apesar de haver o interesse de unir as bancadas do Republicanos com progressistas para a eleição de Marcos Pereira à presidência da Câmara dos Deputados, mas é importante considerar os contextos municipais. Estamos à véspera de eleições municipais e é necessário considerar os contextos locais e não só necessariamente o que acontece nesse contexto que acaba sendo um núcleo restrito em Brasília. Por se tratar de uma eleição indireta, é só senador e deputado federal que conversa lá isoladamente, sem essa obrigatoriedade de conversar com a população. Então, é preciso pesar na balança mesmo se seria o momento de firmar essa federação agora. Zé Otávio, tem essa dúvida, né? Quer dizer, a federação é ponto pacífico, os dois partidos já concordaram.
O que está sendo discutido é o momento de formar a federação. É agora, antes da eleição municipal, ou vai ficar para depois da eleição municipal? Isso é uma decisão que a equipe política do doutor Pessoa está de olho, porque isso tem relação direta com a reeleição. Douglas, essa discussão ela não é de agora, não é recente. A gente lembra que ainda em 2021, essa federação Progressistas Republicanos ela foi discutida a nível nacional numa tentativa de viabilizar esses dois partidos para 2022, essa federação. E agora ela retoma. O que é que o deputado federal Júlio Arcoverde comentou essa semana? Que 98% dos trâmites burocráticos entre os caciques das duas siglas já foi resolvido. Ou seja, falta pouca coisa, só 2% para essa federação ela ser concretizada. E aí vem toda uma burocracia para doutor Pessoa e também para o deputado Jadiel. A gente observou durante essa semana, por exemplo, alas do Palácio da Cidade se degladiando. Uma defendendo que o Republicanos está pacificado, está sob o comando de Jeová Alencar. Até aí tudo bem. Não se tinha no radar da articulação política do prefeito esse avanço da possibilidade da federação. E aí, doutor Pessoa fica no Republicanos, paga para ver o que vai acontecer ou para se livrar de qualquer complicação para 2024, que é um ano extremamente sensível e que o prefeito e seus aliados devem estar soltos para buscar votos? Esse é um questionamento que deve ser feito já agora e uma decisão que deve ser discutida já neste mês de dezembro. Essa decisão, Ezequiel, como disse o Otávio, tem que ser tomada logo. A decisão, se paga para ver, o que eu acho complicado, se pagar para ver, ou se busca outro partido. Bom, se busca outro partido, qual é a decisão que tem que ser, a outra decisão que tem que ser analisada? Sai do Republicanos, fica sem partido e espera a próxima sigla como defende parte dos aliados, ou continua no Republicanos e já procurando um novo partido. Agora, não tem mais muito tempo para pensar não, se tem que tomar decisão, tem que tomar logo, Ezequiel, e buscar o outro partido imediatamente. Douglas, até bem recentemente, o senador piauiense, presidente então nacional do Progressista, Ciro Nogueira, ele falou que não quer o Progressista de forma alguma ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nos bastidores, como muitos se falam, que o deputado Jadiel Alencar, ele articula até que muito bem para colocar também outras pessoas ligadas a ele no próprio Republicanos aqui, no Piauí. Então isso deve se concretizar, que Jadiel Alencar deve ficar de lado juntamente com o doutor Pessoa, né? E isso então deve ser trabalhado muito. Então o doutor Pessoa nesse exato momento ele precisa avaliar quais são os partidos então que estão aliados a ele nesse exato momento, como a gente já destacou aqui que poderia ser um PL, poderia ser um Democracia Cristã, mas chegou também essa surpresa do Cidadania. Então nesse exato momento é o quê? É cautela, avaliar então como seria a melhor estratégia em si para que seja conquistada essa reeleição no ano que vem e ponderar os prós e os contras do que isso pode avaliar, se for essa tomada de decisão de sair agora do partido ou se isso acontecer, essa desfiliação for acontecer mesmo só a meados de março de 2024. Nessa entrevista que foi feita com o prefeito, o doutor Pessoa fala agora sobre a possibilidade de saída de Antônio Zé Lira da liderança do Palácio da Cidade da Câmara Municipal. Nem pensar, a não ser se ele quiser, mas ainda fica atrás dele dizendo que você é o líder que eu escolhi. Mas ele como suplente, uma hora vai se afastar, o senhor vai ter que escolher outro vereador. Não, mas aí é lá o futuro a Deus pertence. Ô Eliezer, está descartada a possibilidade, pelo menos por parte do prefeito, de que haja essa troca, a possibilidade dessa troca. Agora, ficou, usando aqui uma expressão popular, um ranço dessa história da visita de Pessoinha e de outros secretários. Isso impactou muito o vereador Antônio Zé Lira. Exatamente, o vereador tem se esforçado, Douglas. Madruga todos os dias, basicamente, para ser o primeiro a se inscrever para o grande expediente na Câmara Municipal de Teresina. Tem visitado obras, tem um estilo de discurso inflamado, afirmativo, para defender as pautas do prefeito. Sua quando a pauta é polêmica, em busca de apoio, visita vereador em casa, tarde da noite, para tentar garantir os votos no momento das votações. Então, assim, o desempenho pessoal
de Antônio José Lira é destacado, é um líder realmente proativo no parlamento teresinense. Por algumas, digamos, insatisfações, desconsiderá-lo totalmente seria até uma injustiça. O prefeito, com essa fala, pacifica os ânimos e dá uma estabilidade a Antônio José Lira como líder do prefeito na casa. Agora nós vamos acompanhar o que disse Juca Alves sobre o rompimento com o superintendente da SAAD Sul, deputado estadual Jeová Alencar. Aconteceu algum estremecimento na sua relação com o deputado Jeová? Não, de forma alguma, né? Temos aí uma boa relação, né, com o deputado Jeová, desde o início estamos ligados a ele aí, desde o início da sua primeira candidatura, né? Então hoje ele tem um outro projeto e eu também tenho um outro projeto, né? Então cada um com projetos diferentes, mas continuamos com a mesma amizade de sempre. Otávio Ribeiro Neto, qual é o impacto real que esse rompimento vai causar no capital político de Jeová Alencar? Douglas, o Juca Alves sempre foi uma peça fundamental dentro dessa estratégia do deputado Jeová Alencar. Para você ter uma ideia, ele chegou a assumir dentro da estrutura administrativa da prefeitura cargos importantíssimos, como por exemplo a superintendência, a SAAD Sul, né, na ausência do deputado Jeová Alencar. Juca Alves foi quem esteve comandando a pasta, percorreu outras pastas dentro da gestão do Dr. Pessoa, todas elas indicado por Jeová Alencar. E sempre foi uma pessoa de confiança que gozou da intimidade do deputado, hoje superintendente da SAAD Sul, que agora se coloca como pré-candidato a vereador. Jeová Alencar deve ter o filho como candidato a vereador. E na fala do Juca, ele explica que são caminhos políticos diferentes que agora seguem ligados ao prefeito Dr. Pessoa. Então, se seguir dentro da máquina administrativa da Prefeitura de Teresina, vai ser na cota de Dr. Pessoa e não mais na cota de Jeová Alencar. Que é um baque, viu? Não tem como negar. É um baque grande. É um pedaço do capital político ali do deputado estadual Jeová Alencar. Agora, deputado Jeová Alencar, deputado estadual, permanece com Dr. Pessoa. E Juca vai para onde, hein, Otávio? Douglas, ele é filiado ao Republicanos e se coloca como pré-candidato a vereador. Mas já se tem de bastidores uma conversa de que ele teria uma proximidade, teria se aproximado nos últimos dias do Palácio de Karnak. Aí é esperar para ver, é observar os próximos fatos. 2024. É a próxima eleição. Está todo mundo, né, mirando 2024. Só que 2026 está a reboque, porque a eleição está amarrada a outra. Vamos acompanhar o que diz o deputado federal Flávio Nogueira, do PT, sobre 2026. A entrevista aí do deputado federal Flávio Nogueira, tem? Está no ponto? Deputado federal Flávio Nogueira, está pronto? Põe na tela. Tem ou não tem? Dá para se comunicar, gente, com... Aí não tem comunicação. Aí eu vou esperar aqui, vou aguardar. Vou ficar parado aqui, vou esperar. Alguém falar alguma coisa aqui. A exacerbação que nós temos do poder judiciário faz com que tenha essa quebra de harmonia. Então, o que se está querendo que de fato se fortaleça o Supremo Tribunal Federal, o seu colegiado. Não pode uma pessoa, repito, sozinha, estar decidindo o que é constitucional ou não. Está, portanto, derrubando uma lei que foi elaborada, votada, vencida no voto e sancionada pelo presidente da República, que ali é o povo. O Congresso é o povo. Quem elegeu o Congresso? O povo. O povo é soberano. O que o Congresso, o que o Supremo tem que fazer é a interpretação da lei. Mas tem que ser pelo colegiado. O deputado federal Flávio Nogueira, não foi essa a entrevista, ele falando do STF aí.
Segunda-feira vamos colocar aí a entrevista dele falando sobre a disposição de concorrer ao Senado Federal. E aí nós temos 2 nomes da base, né? Nós temos Flávio Nogueira, vou para Ezequiel, aliás. Tem Flávio Nogueira e Júlio César. Bom, aí você pode dizer, não, mas são 2 vagas. Bom, 2 vagas, mas tem Marcelo Castro, que embora tenha dito lá atrás que não ia concorrer à reeleição, mas é difícil imaginar que ele não vai concorrer. Se ele for, o direito natural dele, a vaga para o Senado. Sobra até agora, 2 nomes pesados da base aliada. Só para contextualizar, Douglas, essa fala dele, do Flávio Nogueira do PT, deputado federal, ele estava dialogando sobre um questionamento que eu fiz, que é sobre a recente decisão do Congresso Nacional, que barrou, de certa forma, então, decisões monocráticas da Suprema Corte, né? Ele dialogou, falou, então, que o que adianta de ter, então, mais de 500 deputados federais, mais de 80 senadores, se quando chega, então, em primeira instância, um ministro da Suprema Corte ou um juiz também de primeira instância acaba, então, derrubando essas determinadas decisões. Ele estava dialogando justamente isso, porque eu perguntei, deputado, então, essa decisão que acabou de ser tomada recentemente, seria, então, um aceno da base aliada do presidente Lula à oposição, que em sua grande maioria tem maior bancada do Congresso Federal? Ele disse que não, que falou que a população que é soberana perante essas outras decisões. Obrigado, então, ao Ezequiel Araújo, Otávio Ribeiro Neto e Eliezer Rodrigues pela participação.